pode ver, né? Quando você é xingado, não dói, você também, ó, você vê como que é, como inflama, porque você quer fazer o quê? Revidar. Você quer, né? A gente quer fazer o quê? Dar o troco. Queridos, é preciso ter fé, que nós somos uma nova criatura e que estas coisas não fazem parte da nossa vida. Amém, igreja? Começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Muitas coisas na nossa vida. Um pequeno membro do nosso corpo, ele tem todo o poder de determinar e de dar ordem às coisas serem, acontecerem. Um pequeno membro do nosso corpo, né, conforme o que ele age, conforme o que está no coração, conforme as motivações que temos também, diante das lutas, diante dos problemas. E a palavra de Deus, se refere sobre isso. E eu quero compartilhar com você a importância disso. Porque envolve muito em você acreditar, em você crer. Aleluia. Porque Deus deu todo o poder através do seu Filho à nossa vida. Amém? Glórias ao teu nome. Tiago capítulo 3. Capítulo 3. Verso. Eu vou ler a partir do verso 1 para poder entender bem, tá? Mas que diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Você prestou atenção nisso aqui? O que está dizendo aqui? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Quem tem boca aqui, língua, né? Não é? Esse membrozinho aqui, vamos continuar. Olha só. Ora, versículo 3: se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Não é impressionante? Navio tão grande, fala aí. Não é? A gente olha o navio, eu não sei, eu tinha essa impressão, né? Para quem a gente não tem noção, né? Mas muito tempo eu tinha uma impressão, quando eu olhava, eu falei, nossa, o que dirige isso aí, né? Você vai pensar que é uma engrenagem proporcional ao tamanho dele. E não é desproporcional. Você está entendendo? Por isso que Deus falou sempre das pequenas coisas. É impressionante o detalhe do Senhor. Muitos querem começar com grandes coisas, mas se não houver controle nas pequenas, o grande é um fracasso. Esse é o problema. Grandes coisas. Jesus, por exemplo, Deus enviou seu Filho por nós, desceu cheio de poder, nasceu como uma criança. Poderia ter sido de outra forma, não poderia? Ele precisava nascer aqui? Não, já vem para a terra, que aparece e já faz a justiça de uma vez, acabou. Não, ele não começou por cima. Ele começou como uma criança, como um bebê. Passou por todo igual uma criança. Igual uma criança. Igual uma criança. E durante a sua infância, já Jesus assim ainda
novo, ainda passando, né, da infância para a adolescência, já pregava nos templos. Nos templos. Aleluia. Sendo fiel no pouco, cheio de poder. E ele cresceu, virou um homem adulto, um jovem adulto, trabalhou também. Aquele que veio enviar dos céus, o Filho de Deus, que nasceu em carne, gerado pelo Espírito Santo, mas em forma de carne, sentindo dor como eu e você sente. Aleluia. Para fazer uma grande obra, que é por causa dela que nós estamos aqui. Amém? Que marcou história, mexeu com tudo. E aqui a palavra está comparando, irmãos, aleluia, está comparando essas coisas pequenininhas, aleluia, que é o grande problema da nossa vida. E se nós não acreditarmos, irmãos, que isso tem poder, às vezes uma palavrinha maldada que você dá para o filho, uma palavrinha maldada para a esposa, para o outro, quantas pessoas são magoadas, não é? Porque na hora, eu fico vendo na hora essas discussões assim, as palavras que saem, as agressões, às vezes pouquinha coisa, não é, gente? Sim ou não? Pode reparar. Porque tudo isso, ela gera o que está, o estado que está o meu coração, o meu espírito. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E aí a questão desta grande obra que o Senhor Jesus veio fazer na nossa vida, e que Deus sempre, nos antigos profetas, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, veio falando para nós cuidarmos de ouvir a palavra dele e enchermos da palavra dele, e não deixarmos de esquecer, porque ela produz para nós vida. Amém, igreja? Aleluia. Vida, vida, aleluia. Então você já viu aquele negócio? Tem dia que você fala assim, pô, né? Às vezes eu olho no texto e falo assim, nossa, hoje tá uma maravilha, tudo quebrando, tudo ruim, toda rua que eu vou, e parece que uma coisa puxa a outra. Parece que você chama isso. Eu sei que está acontecendo, quebrou uma, quebrou outra, mas preste atenção que é num detalhe, no lançar da palavra que você dá, aí acabou. Muitas vezes você fala assim, eu não consigo, eu vou estudar para essa prova, aí eu vou fazer isso daqui, eu não vou conseguir entrar nessa faculdade. Por que você está indo então? Veja só, olha o detalhe, já estamos declarando isso, que nós não vamos conseguir. Qualquer aula com palestrante, com motivacional, ele vai falar que nós temos que ir para cima, que o não para nós é sim, correto? Não podemos desanimar, porque se você desanimar com tudo, acabou. Mas a língua, ela fala e passa o que está no nosso coração. E o problema é o que está aqui dentro, para o que ela fala. Porque uma coisa é eu olhar, ver a situação que está difícil, que não vai dar certo, e falar, isso aqui é difícil. Aos meus olhos, está impossível, eu não vou conseguir. Minha família está difícil. Minha casa está complicada. Meu filho está um problema. Meu marido, minha esposa está assim. Muita gente fala assim, ele não tem jeito. Eu canso de corrigir esse negócio, não tem jeito. Porque você declara, porque ou eu tenho fé que tem jeito, ou não tem. Eu vou falar assim, tem sim. Olha, aos meus olhos, eu canso de falar isso, aos meus olhos, se eu olhar, não tem jeito, dá vontade de abandonar. Porque se não tem jeito, o que você faz? Quando você fala que não tem jeito, você começa a tratar essa situação meio desleixada. Porque você fala assim, não tem jeito. Dá para entender isso? Não é? Muitas vezes a gente está apanhando com as coisas porque a gente está falando, não tem jeito, é difícil, não vai dar. E não tem desafio, não vai para cima. Nós temos um dom natural, uma fé natural deixada por Deus. Agora, as coisas que são impossíveis para nós, as coisas que realmente estão difíceis, não dão, aí que tem a fé do impossível, amém? Que aí que é a fé no Filho de Deus, aleluia, para poder a gente conquistar as coisas, conseguir vencer o pecado, por exemplo. Eu não consigo, o fumo é difícil, eu parar de fumar, eu parar de fazer isso, eu parar de ser pornográfico, eu parar de falar palavrão, é difícil, a boca já está acostumada, estou declarando tudo que, você entendeu? Olha como já é.
tudo que vem para você na impossibilidade, na dificuldade, até na impossibilidade, serve para ser desafiado. E é para ser desafiado. Porque quando você vence esse desafio, tem a vitória lá atrás. Tem algo bom lá atrás. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Porque Deus nunca disse para nós que nós não temos jeito. Tem. Você está aqui porque nós temos jeito. Eu estou aqui porque nós temos jeito. Deus acreditou. Acreditou tanto que investiu em nós. Aleluia. Nos deu tudo do seu reino. Primeira coisa mais rica que tem para quem crer é a vida eterna. Amém, igreja? Aleluia. Porque é diferente quando eu penso que as coisas estão vindo, eu posso morrer, vou morrer mesmo, não vai dar. Não, eu vou aqui, eu sei, para quem conhece, procura saber o que tem aqui. Que primeiro o nosso corpo aqui é de passagem, nós somos de passagem, não é com esse corpo que a gente vai ver a Deus. Com esse corpo nós sentimos o Senhor, porém nesse corpo nós enfrentamos as lutas, os obstáculos e a fé para acreditar num Deus que não vemos, que apenas sentimos, amém, igreja? Aleluia. Mas que dá para ter uma noção, porque se Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança, é interessante que quando o diabo deturpa a fé das pessoas, elas criam outras coisas, imagens ou coisas, para poder falar isso aqui é o Deus, porque tem a necessidade de ver, e depositam a sua fé nessas coisas. Olha que interessante. Mas é a fonte que, segundo a Bíblia, não é aquela que Deus deixou para nós. A que Deus deixou para nós nos produz vitória, nos produz bênçãos de paz. Amém, igreja? E nós não precisamos fazer sacrifício algum. No que nós precisamos, aleluia, o sacrifício, veja bem, não é sacrifício com coisas materiais para pagar nossos pecados, é o sacrifício de nos rendermos ao Senhor, amém? De acreditarmos no Senhor, aleluia, para que Ele enche nossa vida da sua vida, tome o rumo de nossas vidas, aleluia, e nos dá a fé para caminhar nessa viva esperança e vencer as coisas que temos aqui na terra, de vencer. Aleluia. Quero dizer para você que a sua família dá certo, tem jeito. Amém? Se você está pensando, não, está tão difícil, não tem jeito, mas como isso é possível? É possível, dá certo sim. Com o Senhor dá certo. Porque a palavra de Deus diz em primeiro lugar, e isto é o que eu sempre confessei e confesso, eu creio no Senhor Jesus Cristo, sou salvo, eu e a minha casa, porque a palavra do Senhor diz isso, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então tem salvação para as coisas que estão difíceis em família, tem restauração, tem salvação para aquele que está perdido na família, para aquele que está bebendo, para aquele que está roubando coisas dentro de casa, para aquele que está traindo. Tem salvação, tem restituição, tem tudo na palavra de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Você quer ver? Enquanto muitos chamaram Maria Madalena de adúltera, por causa do adultério que ela cometeu, o Senhor perdoou os pecados dela e falou, vai e não peques mais. A própria palavra lançada, porque ele acreditou. E se a gente ouve a palavra de Deus, e se a gente crê na palavra de Deus e pratica segundo a palavra de Deus, vai dar certo. Amém? Mas a gente precisa tomar cuidado com esse membrozinho aqui, ó. O que está aqui dentro, que sai por esse pequeno membro, porque aqui vai falar, ó. Você viu? Grandes navios, pequeno lemezinho. Aleluia. E ele fala no versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Não é verdade? Você viu aí como explodiu aí no Tatuapé? Quem viu aquela explosão do Tatuapé aí dos fogos ilegais, né? Estava armazenado ilegalmente. É uma coisinha que tem ali, uma bituquinha de cigarro, uma coisinha, pois uma explosão todo tamanho, não é?
está sendo investigado, mas pode ter certeza que alguma coisinha, não é? Olha só. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Isso aqui é sério. Quando você aceita, não é? Porque a língua, ela é o quê? Se tirar a tua língua, você não fala. Sim ou não? Você fala sem língua? Não fala. Ninguém vai, só se for para o pensamento. Mas está comparando isso. Apesar que se sumir a língua e mesmo assim teu coração for mal, pela palavra do pensamento que está aqui, também não vai dar certo. Mas se for bênção, aleluia, vai dar certo. Mas olha só, ela pode prejudicar a carreira da existência, uma palavra maldada. Isso é muito importante quando você, principalmente pais, corrige os seus filhos, xingando, chamando de burro, falando coisas assim que, não é? Que não vai ser bom para ele. Porque esse pequeno membro, ela incendeia. Ela tem o poder, está escrito aqui, ela pode acabar, não é, com a carreira da vida. Como também, continuando o versículo, é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Deixa eu falar para você aqui, porque tudo que está dizendo aqui é da língua, não é? E quando nós não sabemos exatamente usá-la, quando nós falamos mal, quando nós proferimos palavras de maldição. Por isso que, irmãos, toma cuidado, viu? Se alguém aqui faz essas práticas de palavras de baixo calão, o que é isso? Palavrão, não é? É muito sério. Procura saber o significado de cada palavrão que você fala, você vai ver. E isso sai da nossa língua. Então, peraí, é coisa terrível. É coisa terrível. Esses dias eu peguei um senhor do meu lado que ele desceu do carro, estava assim, delirando. Eu falei, ai, moço, eu falei, o senhor está bem? Está precisando de ajuda? Ele falou, não, eu estou tão... Ele falou, poxa, só porque eu esqueci uma seta aqui embaixo na hora da virada. Olha como que perturba, irmão. Uma seta, eu estava seta para a esquerda, eu entrei para a direita. Veio uma pessoa no carro, buzinou, pôs a boca para fora e mandou aqueles palavrão, ainda me falou, ainda é velho. Deu para entender, irmãos? Sabe o que está acontecendo com essa pessoa? Ela mesma está vivendo isso. E na velhice dela, ela chamou isso para ela também. Se ela já não está recebendo xingamento. E pode ver, né? Quando você é xingado, não dói, você também, ó, você vê como inflama. Porque você quer fazer o quê? Revidar. Você quer, né? A gente quer fazer o quê? Dar o troco. Queridos, é preciso ter fé. Que nós somos uma nova criatura e que estas coisas não fazem parte da nossa vida. Amém, igreja? Porque a Bíblia fala para a nossa boca, nossos lábios, aleluia, proferirem palavras de salmos, hinos e cânticos espirituais. Palavras que abençoam. Assim, queridos, muitas vezes a gente pode ter fé, que acreditar nas coisas que vão acontecer. Mas nós não estamos prestando atenção no pequeno detalhe que é a nossa língua. Do que o coração está cheio. Veja. Se você pegar aqui, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, eu não vou abrir, mas é Lucas capítulo 5, vai estar escrito ali que aquela mulher falou assim, vivendo há 12 anos, mais 12 anos enferma, gastou tudo com os médicos, não conseguia a cura. Ela estava já, mas ouviu falar de Jesus, acendeu uma esperança, porém a multidão era grande para ela chegar. E sem contar que uma mulher nesta época, naquela época também, era a parte que a Bíblia fala, né, que eles consideram os judeus como imundícia, a parte imundícia, inclusive fala para nem tocar. Essa mulher saiu com aquele fluxo de sangue, com a doença que ela estava há 12 anos. Ela olhou a multidão e ela falou, se eu apenas, eu não vou conseguir chamar a atenção dele, mas olha só a determinação que ela pensou. E ela disse, se eu, olha a língua, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela não foi pedir para Jesus orar por ela. Ela foi falar assim, ele vai passar. Mas se eu, presta atenção,
no que eu falei, no que ela falou, no que ela está determinando. Se eu apenas tocar, serei curado. O que aconteceu? Ela se esforçou. Para pensar na situação. Uma grave doença no corpo, se sentindo mal, acredito no meio de toda aquela multidão, fazendo força para chegar, como deve ter sido fácil, porque como Jesus curava, como Jesus tinha muita palavra e Jesus curava, as pessoas vinham muito em cima dele para tentar ter a atenção dele, mas essa mulher falou: se eu apenas conseguir tocar, não preciso que ele olhe para mim, mas se apenas eu tocar, vou ser curada. Ela criou força no corpo, ela criou ânimo. Deu para entender? Aleluia. Vou dar um testemunho aqui. Eu tenho 3 hérnias de disco aqui, uma está grande. E ultimamente, toda vez que eu levanto de manhã, eu sinto dor. Até ir passando, lá indo. E agora, devido aos tempos de trabalho, as coisas eu não estou exercitando muito. E eu tenho que exercitar. Veja só. Aí uma profeta desceu e falou assim: eu já tenho palavras disso, que já 3, 4 falaram que Deus toca na minha coluna. Essa chegou e falou desse jeito, falou: você levanta com dor. E hoje Deus está curando você. Agora eu estou levantando mais rápido. Daquele dia em diante, eu tomei posse e eu falei: eu creio, Senhor. Amém, irmãos? Eu creio. Como de outras vezes, que eu engoli as coisas, porque eu não cria, falei: não sabe o que está fazendo. Mesmo que ela teve mesmo a dor, ela viu a dor que eu sentia, Deus usou a vida dela, porque Deus queria falar: eu toco na sua coluna. E graças a Deus, irmãos, de manhã eu estou reparando, não está doendo mais. E trabalho o dia inteiro, né? Minha vida muito sentada. Aleluia. Então, se a gente ligar em fé, dá certo, irmãos. Amém? Tem coisa que você pode estar falando: mas e aí? Eu já falei. Tem coisa que não vem. Tem coisa que não acontece. Calma. De quanto tempo você nasceu? De um dia para o outro? Em 5 minutos? Em 1? Não sei, tem alguém que nasceu em 1 minuto aqui? Hein, Juliano? Seu filho, aí você... E aí, ficou grávida? Aí o que aconteceu? Já veio? Bum, não esperou 9 meses. Né? Né, Patrícia? A Alice nasceu rapidinho. Não é? Hã? Espirrou, saiu. Já ouviu essa frase? Espirrou, saiu. Mas nem no espirro. Leva tempo. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Mas nem Deus quis fazer o mundo num estralar de dedo. Ele podia fazer isso. Ele fez em 6 dias e no 7º descansou e colocou tempo para todas as estações. E fez perfeitamente. 12 horas o dia, 12 horas a noite. Aleluia. E fez perfeitamente a natureza. Pé de laranja ao seu tempo, o morango ao seu tempo, tantas frutas, não vou citar tudo aqui, mas tantas coisas que você sabe que tem o tempo. Outras mais rápidas, outros nas suas estações mais longas. Por exemplo, o pé de feijão é uma maravilha, né? Quem já fez a experienciazinha, você pega uma terrinha, jogou o feijão, você olha o quê? Acho que até o final do dia, o dia do outro, você já vê, não é? Eu acho bonito aquilo, né? Faz tempo que eu faço essas coisinhas, eu fazia isso no trabalho da escola. É bacana você ver isso, porque Deus sabe, se Ele criou, Deus sabe quando Ele pode te abençoar, quando Ele pode fazer acontecer, quando Ele pode te dar aquilo que você está querendo, porque tem um tempo. Nós precisamos estar preparados para ter aquilo que Deus quer para a nossa vida. Prova isso, pastor, a Bíblia está dizendo isso. 10 leprosos, o Senhor mostrou, Ele curou na hora. Todos os 10, mas só um recebeu a cura na alma. Mas como assim? É na alma. Porque ele voltou para agradecer. O resto Jesus perguntou: eu não curei, foi 10? Não curei, cadê os 9? Eu falei: eles eu não sei. Mas Jesus sabia, lógico.
Será que não era melhor ficar leproso, mas com fé? Ser curado na alma do que no físico? Hein, irmãos? Será que não é melhor, talvez você não ter, eu vou usar de exagero aqui, a mansão no Morumbi ou em Alphaville, sei lá que terra que está boa agora aí não é? Ter aquela casa de 10 dormitórios que você quer. É melhor você não ter isso, é melhor você morar num quarto e cozinha, sala e banheiro, e você ter paz no teu coração e vida eterna com Deus. Porque estas coisas podem ser muito boas e mas elas são passageiras. Você não leva isso. Você já viu alguém levar a casa embora? Eu não. O carro foi embora no caixão? Não foi. Alguém levou? Levou a conta bancária? Não levou. Talvez tem gente pensando assim, a minha até deixo, pode ficar, porque não tem dinheiro. Tem dívida, fica aí. Não é? Mas ninguém leva nada. Então, queridos, é melhor, porque Deus, Ele olha estas coisas, o coração da pessoa, a fé que a pessoa tem em obedecê-lo, servi-lo, guardar os seus mandamentos, enxergar o que é o propósito de Deus, do resto ele cuida. E ele, se ele der, e se acontecer, porque não é errado você ter, não é errado, pode ter a mansão no Morumbi, a casa de 10 dormitórios, o que for que você queira ter, não é errado. Salomão nos prova isso. O Senhor, ele não foi a fim de pedir para Deus, Deus apareceu para ele e falou, pede o que você quer. Ele falou, eu quero sabedoria, porque as coisas que estão acontecendo lá com o povo, meu Deus, eu não sei, eu estou julgando, isso é coisa séria. Uma palavra que eu dar, uma decisão que eu tomar, posso estar cometendo uma injustiça. Deus olhou isso no coração de Salomão. Ele, diante do problema, preste bem atenção, o problema de Salomão podia até ser, aí ele chegar e falar assim, nossa, riqueza, lógico, vou pedir riqueza, por que não? Né? Vou pedir um bem-estar. Nem que ele não pedisse tanta coisa para ele, um palácio para ele, não é isso. Mas ele queria um bem-estar, paz, sossego. Não, ele teve um coração de amor ao próximo. Eu não acredito que Deus dá uma coisa e depois dá um pau lá na frente. Dá porque a gente se der, irmãos, é porque a gente abandona. Está mostrando na palavra aqui, ó. O povo era abençoado, eles tinham vitória nas guerras. Mas o que acontecia? Eles viravam cativos porque esqueciam a palavra de Deus, deixava a fé. Não ia romper em fé, eles já romperam em fé. Moisés rompeu em fé lá no Egito. Pragas, não é? Pela fé, acreditar, falar o que Deus estava colocando para falar, e Deus quer falar nessa noite para você levantar a sua voz. Ele quer que você veja as maravilhas dele na sua casa, ele quer que você veja as maravilhas dele, sim. Deus quer levantar você como um vaso a transbordar do Espírito Santo. O Senhor quer te levantar, sim. Aleluia. E o Senhor estava mostrando isso na vida de Moisés. Não era só Moisés que poderia fazer, Deus os levantou, mas o povo se cresce. Deu para entender? Aleluia. Mesmo porque eles clamaram ao Senhor para um libertador e Deus ouviu. Tiveram fé ainda para clamar. Mas quando veio o libertador, o problema é que a gente quer no nosso tempo, quer como que seja o nosso jeito. E Deus quer tratar no nosso jeito, porque muitas vezes o nosso coração está escrito, ele é enganoso. A gente precisa ter coerência, equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Porque muitos são desequilibrados. Esse é o pecado, desequilibra a pessoa. O pecado desequilibra, o pecado deforma, o pecado traz contenda, o pecado traz confusão, o pecado traz incredulidade, o pecado traz egoísmo, o pecado traz a mentira, o pecado traz a falta de amor, o amor interesseiro, o pecado traz uma paulada de coisas terríveis para a nossa vida. Agora o amor, ele traz base. Amém, irmãos? E ela não muda. A base é base. A base está aqui, ó. Aleluia. O pecado traz dúvida. E essas duas coisinhas brigam, porque
uma quer prevalecer mais que a outra. Não tem como. Por isso que a lei da física não pode 2 corpos ocupar o mesmo espaço. Ou é um ou é outro. Mas enquanto não ocupam o mesmo espaço, porque um dia vai ser ocupado. Um dia não tem mais pecado, é só santidade. Amém, irmãos? Um dia não tem mais essa vida sofrida que você tem. Um dia não tem mais essa luta para permanecer na fé. Pelo contrário, porque não tem pecado. Mas Deus deixou vermos as consequências do pecado, o que é, e vermos o amor dele, porque uma coisa é certa, ele deu poder para você não ficar em cima do muro, ele deu poder para você vencer, amém? Não ser derrotado, para você vencer o pecado, vencer essa situação que te chateia, vencer essa situação que às vezes desanima você de estar aqui na igreja. Aleluia, Deus quer mudar a sua história, aleluia. Mas precisamos ter a mudança aqui dentro, na língua, aleluia, no nosso coração, para que a língua, aleluia, nunca fale com incredulidade, nunca fale palavras más, aleluia. Mas diante das coisas, porque eu tenho dito, é diferente você olhar e falar assim: olha, esse camarada está ruim, essa situação está difícil, não tem isto agora, vai chegar lá na frente, nós não vamos ter nada. Uma coisa é você ver a situação e colocar, a segunda é você determinar ela. E o que eu vou determinar? Aleluia. Ah, mas meu filho está assim, ele está desse jeito aqui, não, é cada vez mais. Ah, ele pega o carro, sai às noitadas, vai para as baladas, esse não tem mais jeito. Você já declarou. Aí você fala: mas eu venho na igreja, não está acontecendo. Porque quantas vezes você falou que ele vai ser salvo, e muitas vezes a gente não tem força para declarar a verdade. Por quê? A gente vê as coisas difíceis, grande demais, elas são envolventes. Aleluia. Talvez essa situação na sua casa, na sua família, nas suas finanças está alta demais, você fala: não tem outro jeito, porque é o que está vendo. E se você conversar com outra pessoa, vai falar: não tem mesmo, está difícil. Talvez uma pessoa de Deus, se você encontra como você está vendo aqui, tem jeito sim. De que forma? Tem jeito sim. Tem jeito sim. Se nós com a nossa fé natural achamos que não tinha jeito em algumas coisas, a gente conseguiu e deu jeito. Eu estou falando de algo que realmente está difícil na sua vida, que é um problema na região celestial, no espírito, e que é combatida com a fé, porque nós não vemos a guerra que está aqui, mas pela fé a gente sabe que está guerreando, e a gente enxerga que tem vitória. Tem luta, mas tem vitória. Aleluia. Davi viu aquele gigante. Você vê? Quem é que apoiou Davi? Quem apoiou Davi naquele exército? Nem os próprios irmãos, como eu preguei aqui da outra vez, mandaram sair a língua. Mandaram sair. Porque o coração estava cheio do quê? De raiva dos irmãos, no caso, inveja. Porque podiam até acreditar, falei: esse cara, peraí, se ele derrotou um urso, vai saber aqui se ele não vai. Você sabia disso? E olha só, tanto que Davi fala assim: ô irmão, o que é isso? O que eu fiz agora? Fiz o quê? Imagina a tristeza de Davi. E outra se inflama, devia olhar e falar assim: então se vira aí vocês com o gigante. Não. O gigante afrontou com a língua, pequeno membro dele. Mas Davi também, além de ser franzino com o pequeno membro dele, na fé, convicto, falou: hoje mesmo você vai cair, eu vou dar sua cabeça, e vou levar sua cabeça e seu corpo as aves vão comer. E não aconteceu? Aleluia. Porque tudo é possível ao que crê. Amém? Como disse aquela mulher do fluxo de sangue, falou: se eu apenas tocar. Aleluia. O centurião, o soldado lá, o chefe lá que tinha os seus moços, tudo,
foi lá e falou assim: olha, meu filho está doente, meu servo está doente em casa. E Jesus falou: ok, eu vou lá, não deixou nem ele responder. Ele falou: não, tudo bem, porque imagina quantos não chamavam Jesus para ir na casa. E Jesus falou: tá, eu vou lá. Ele falou: não precisa não. Olha o poder. Olha o que ele fala com um pequeno membro que está cheio no coração dele. Ele fala: não precisa ir. Eu sou chefe e eu dou uma ordem e os servos fazem. Assim vai ser, se o Senhor der uma ordem, será feita também. E Jesus, olha, não encontrei, diz, né? Tamanha fé em Israel como essa. E aquele homem foi embora. E chegou lá, o seu servo estava curado. Deu para entender, irmãos? Declara que vai ter vitória. Lá no seu serviço, às vezes tem um fulaninho lá, ou chefezinho, gerente, alguém que está lá dando um trabalho, não amaldiçoa, mas ele não fala mais assim: esse casca dura. Ele vai ser casca dura, você está falando, fala essa bênção. Eu lembro no meu trabalho, que a pessoa que tinha lá, todo mundo falava, eu falava assim: nossa, eu levava mesmo, eu falava assim, ela falou assim: nossa, essa mulher, nossa, eu odeio. Eu falei: nossa, eu amo. Como ela era mulher, falava assim: você está tendo caso com ela? Eu falei: é um caso de amor, mas é diferente, não é do como você está pensando, não. Ué, se eles não têm vergonha de falar que tem ódio, vou eu ter vergonha de falar que eu a amo? E a mulher pisando em cima e dando patada. E eles olham e aí, tá amando? Eu falei: não é fácil, mas eu estou amando mesmo, eu estou continuando amando. Profetizei tanto que eu acabei não fazendo a loucura que eu ia fazer, a besteira que eu ia fazer. Deu para entender, irmãos? E amenizou o problema. Glória a Deus. Meu chefe fumava tanto, e eu pus a mão no cigarro dele. E eu lembro que a família falou: isso não tem jeito. Eu falei: fuma demais. Tá? Eu falei: eu me levantei, coloquei, peguei a unção, taquei ali naquele cigarro, quando não estava lá nos cinzeiros. Eu comecei a abençoar e falei assim: ele não vai, ele vai ter nojo, ele vai parar, vai dar algo nele. Eu declarei em nome de Jesus, porque isso acaba com a saúde. Pai, em nome de Jesus. Quando eu menos esperei, não estava mais fumando. Estava nervoso porque chupava drops a 3x4. Arrancou todos os cinzeiros e proibiu qualquer um de entrar fumando. Acontece ou não acontece? Declara, irmão, que vai acontecer. É bonito falar assim: nossa, pastor, que bênção, então eu vou chegar para você orar e declarar na minha vida. Eu posso declarar, eu ligo em fé com você, mas a fé você tem que ter. Amém? Você tem que ter. Fique em pé comigo que eu quero orar por você. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.